Olá, eu sou Jefferson de Paula, sou fisioterapeuta e nesta série de vídeos eu estou falando sobre a eletrotermoterapia, os principais tipos de correntes elétricas, os principais recursos e as técnicas de aplicações. O tema de hoje é ondas curtas. Ondas curtas que é um recurso, um equipamento muito utilizado por nós fisioterapeutas. Ondas curtas é o uso da corrente elétrica de alta frequência como forma terapêutica com o objetivo de produzir aquecimento tecidual profundo e incremento da circulação. Ou seja, o uso da diatermia, aquecimento tecidual profundo, através da corrente elétrica de alta frequência. Os meios de produção de ondas curtas são dois. O equipamento de ondas curtas constam de dois circuitos oscilantes. Um dito circuito primário ou de produção e outro dito secundário ou de aplicação. Para obter o máximo efeito desses circuitos, o equipamento deve estar em perfeita sintonia. O circuito primário, também chamado de produção, corresponde ao equipamento de ondas curtas, o gabinete específico do equipamento. Já o circuito secundário, também chamado de circuito de tratamento ou de aplicação, corresponde aos eletrodos e também ao paciente, que vai fazer parte do circuito para a geração e formação do campo eletromagnético. A produção de ondas curtas, os dois circuitos devem estar em sintonia, isto é, dose, frequência e posicionamento de eletrodos corretos. Sendo que o posicionamento do eletrodo é fundamental para que a técnica tenha a sua eficiência e a sua finalidade terapêutica adequada. Os fatores determinantes para a geração de calor profundo são vascularização, posicionamento dos tecidos e posicionamento dos eletrodos. A vascularização é o fator determinante para que ocorra maior ou menor aquecimento do tecido. Quando nós temos uma maior vascularização, consequentemente, nós temos uma maior hidratação do tecido, nós temos uma menor resistência à passagem da corrente elétrica. Consequentemente, nós temos uma condição de aquecimento mais uniforme e uma maior dissipação, uma menor retenção em um único ponto. Já quando nós temos uma menor vascularização, nós temos uma maior resistência à passagem da corrente elétrica. Consequentemente, nós temos um alto aquecimento. Só em termos de comparação, em relação a essa hidratação, por exemplo, o músculo dissipa mais a forma de aquecimento, o calor é melhor dissipado, já o osso retém mais. Então, quando nós aplicamos ondas curtas, nós temos que ter cuidado para que não ocorram queimaduras, principalmente sobre a condição óssea. Desse modo, nós vamos ter o posicionamento dos tecidos em relação à passagem da corrente elétrica. Então, os tecidos que estão em série em relação à passagem da corrente elétrica, haverá uma maior produção no calor no tecido que oferecer maior resistência à passagem da corrente elétrica. Seria a aplicação, no caso, transversal. O tecido que oferece maior resistência seria o tecido ósseo. Já nos tecidos em paralelo, haverá maior produção de calor no tecido que oferecer menor resistência à passagem da corrente elétrica. Então, essa relação de posicionamento dos tecidos também tem relação com posicionamento de eletrodos. Então, nós temos a seguir três tipos de posicionamentos. Nós temos o posicionamento transversal, o posicionamento longitudinal e o posicionamento coplanar. O posicionamento transversal seria a maneira mais superficial de aquecimento dos tecidos, onde os eletrodos estão posicionados em série em relação aos tecidos. Um exemplo de aplicação transversal seria essa aqui, por exemplo, a aplicação em tornozelo, onde eu tenho uma placa na porção lateral e outra na medial, sendo que haverá uma concentração intensa de calor no tecido de baixa vascularização, com alta resistência à passagem da corrente elétrica, consequentemente um aquecimento na porção óssea. Já o posicionamento longitudinal é a forma ideal de tratamento para atingir tecidos mais profundos, pois os tecidos então estão em paralelo em relação à transmissão das linhas de força, havendo melhor dissipação do calor. Uma técnica de aplicação transversal seria essa, onde aqui nós estamos utilizando uma variável, aplicando com o eletrodo do tipo Schlepak, o eletrodo rígido, e a placa para tratar a articulação do tornozelo. Já o posicionamento coplanar, a potencialização na transmissão das linhas de força está entre os eletrodos e não abaixo dos eletrodos, ou seja, é a forma ideal de tratamento para estruturas mais superficiais e com proeminências ósseas. Um exemplo de aplicação numa coplanar seria uma aplicação em cotovelo aqui, onde a forma de aplicação será, e a transmissão e a geração do calor será entre os eletrodos e não abaixo dos eletrodos. Os efeitos da eletroterapia de alta frequência são dois, o efeito térmico e o efeito atérmico biológico.
efeito térmico com o uso do ondas curtas contínuo e o efeito atérmico biológico com o uso do ondas curtas pulsado. O efeito térmico ocorre a elevação da temperatura nos tecidos, causando vasodilatação e incremento no metabolismo, em função da elevação da temperatura do sangue principalmente. Já o efeito atérmico, também denominado efeito biológico, tem uma influência direta sobre a cicatrização e controle do processo inflamatório, sendo que, dependendo da variável de frequência, quanto mais alto for a frequência, estaremos mais próximo da forma de transmissão contínua, pode haver uma certa elevação de temperatura, uma certa sensação de calor pelo paciente quando trabalharmos com frequências mais altas na forma de transmissão pulsada. Então, com isso, nós temos os dois tipos de ondas curtas. Ondas curtas contínuo e ondas curtas pulsado. Ondas curtas contínuo tem características específicas, pois ele promove efeitos teciduais diferenciados de acordo com o tipo de tecido em função da quantidade de vascularização que esse tecido possui. Ainda temos uma alteração metabólica generalizada, sendo que esse efeito térmico se dá pelo aumento da temperatura do sangue e principalmente a estimulação de termorreceptores, sendo que também essa alteração metabólica generalizada pode ocorrer uma intervenção também direta sobre o sistema nervoso central. O ondas curtas pulsado tem algumas características específicas, que seriam efeito atérmico biológico, que seria o efeito direto sobre a cicatrização em função da resolução do processo inflamatório. Sendo que também ele tem uma relação totalmente diferente do que comparado com ondas curtas contínuo. Ondas curtas contínuo tem uma alteração metabólica generalizada e a forma de transmissão pulsada tem uma eficiência, uma alteração metabólica específica localizada. Sendo que, ainda, em relação à variável de frequência, o ondas curtas pulsado ele passa a ser imperceptível em baixas frequências. Sendo que eu já tinha falado anteriormente, o ondas curtas pulsado, nas frequências baixas, ele é imperceptível. Quando levamos a frequência, nós temos uma tendência a aproximar, no caso do ondas curtas contínuo, e uma certa percepção de calor pelo paciente. Sendo que a sua inter-relação nos tecidos é similar nos diferentes tipos de tecido, ou seja, ele promove e estimula a cicatrização do tecido, sendo que muda o tipo de célula envolvida de acordo com o tipo de tecido que nós estamos tratando com ondas curtas pulsado. Então, com isso, nós temos as indicações específicas para o uso do ondas curtas pulsado, como também do ondas curtas contínuo. Então, seriam transtornos pós-traumáticos, transtornos pós-operatórios, o processo inflamatório, tanto agudo quanto crônico, claro que passada a fase hemorrágica para nós entrarmos com o uso de ondas curtas, principalmente ondas curtas pulsado, a insuficiência vascular periférica e transtorno de órgãos internos. Fatores que causam queimadura no paciente: material metálico interno ou externamente, isso quando trabalharmos com ondas curtas contínuo. Ao utilizarmos ondas curtas pulsado, não há problema algum trabalharmos com ondas curtas pulsado para os pacientes com implante metálico, sendo que a contraindicação do implante metálico de ondas curtas é em relação ao tipo contínuo, para o pulsado não. Já, outra coisa, eletrodos sobre região úmida, ou seja, a pele deve estar seca, porque a umidade predispõe a uma queimadura ou ainda um aumento da intensidade de transmissão da corrente elétrica. Outro cuidado importante durante a técnica de aplicação é não evitar que os cabos se cruzem, como também os cabos do equipamento que vão ser conectados ao eletrodo encostem no paciente, que é um risco de queimadura iminente sobre a pele do paciente. Roupas que sejam de material sintético. Então, para isso, o ideal é que o paciente esteja desnudo ou o máximo que se permite é uma vestimenta à base de algodão para que não causem queimadura no paciente. E ainda, qualquer escoriação na pele é um fator determinante para que haja a entrada da corrente elétrica e, consequentemente, uma queimadura no interior do tecido. Então, alguns cuidados, algumas precauções que temos que ter com o uso do ondas curtas. Primeiro, o mobiliário que vai ser utilizado, a maca, a mesa de tratamento, ela deve ser de madeira e não metálica para que não concentre a corrente elétrica. A pele desprovida de roupas e pedir para que o paciente retire seu relógio, pulseira, anéis, claro, isso sobre o ponto de aplicação que estou próximo, como também desligar seu telefone celular. Deve haver uma proteção dessa radiofrequência, sendo que os equipamentos modernos trabalham já com uma tanque de proteção de radiofrequência para que evite a geração de interferência eletromagnética em outros equipamentos. Ainda cuidado com a área genital, porque ondas curtas, o campo eletromagnético formado, ele pode intervir, digamos assim, em termos de inibição
tanto da ovulogênese como espermatogênese, podendo levar a uma esterilidade. E ainda, as mulheres que estejam no período menstrual devem-se evitar o uso de ondas curtas, porque ondas curtas, como aumenta, promove vasodilatação, pode levar a uma hemorragia. Com relação às indicações de ondas curtas, nós temos as síndromes dolorosas da coluna vertebral, como as cervicalgias, as lombalgias, as dorsalgias. Ainda podemos citar aqui as cetalgias e braquialgias. As artroses respondem muito bem ao uso de ondas curtas, principalmente na forma de transmissão pulsada. As contusões respondem bem com ondas curtas, também pulsadas, quando nós tivermos uma fase mais aguda e nas fases crônicas com o uso de ondas curtas contínuo. Os estiramentos musculares e também ligamentares respondem bem ao uso de ondas curtas. As rupturas parciais musculares e tendinosas e ligamentares respondem bem com o uso de ondas curtas, assim como as enterosopatias, como as tendinites, as capsulites, bursites e tendinocinovites. Finalizando, as principais contraindicações do uso de ondas curtas seriam os implantes metálicos, quando principalmente trabalharmos com ondas curtas contínuas, totalmente contraindicado ondas curtas contínuas para implante metálico. Para o ondas curtas pulsado, podemos tratar os pacientes com implante metálico. As infecções devem ser evitadas, tanto o uso de ondas curtas contínuo quanto pulsado, pois podemos levar uma disseminação dessa infecção a outra área, mesmo que esteja sob o controle de antibiótico. Alteração da sensibilidade. O paciente com alteração sensitiva não deve ser tratado com ondas curtas, pois o paciente não sabe nos dizer quanto de calor está sentindo, consequentemente podemos levar uma queimadura desse paciente. As tromboses. Pelo ondas curtas promover intensa vasodilatação, podemos levar uma embolia, então temos que ter cuidado com o paciente com trombose. Não aplicar sobre a área do globo ocular, porque a radiofrequência e a formação do campo eletromagnético podem levar a alterações da retina e mesmo queima de cristalino, podendo levar a uma cegueira irreversível. As crianças não devem ser tratadas com ondas curtas. O campo eletromagnético e a corrente elétrica de alta frequência têm uma interferência direta sobre a cartilagem de crescimento. A gestante não deve ser submetida ao tratamento por ondas curtas, também para que não ocorremos risco de ter uma má formação fetal. Pacientes com câncer, com tumores malignos, o campo eletromagnético, o ondas curtas, intensifica e potencializa a metástase. As mulheres que fazem uso de dispositivo intrauterino não devem ser tratadas com ondas curtas também. Por quê? Porque ondas curtas podem promover alteração tanto na liberação hormonal do dispositivo, como também a alta temperatura pode levar a uma queimadura interna, pois tem um componente metálico. E o paciente com marca-passo também não deve ser submetido a campo eletromagnético para não levarmos alteração em termos da transmissão do equipamento de marca-passo, assim como as arritmias cardíacas. Muitas pessoas têm me perguntado como aprofundar os seus conhecimentos em relação à eletrotermoterapia. Com isso, eu, em parceria com a CARSE, iremos promover um curso 100% online. Mais à frente, você terá todas as informações. Por enquanto, deixe aqui o seu comentário. No próximo vídeo, vou mostrar as aplicações práticas de ondas curtas. Não percam!